Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Que o Senhor nos ilumine, para que sejamos tocados, não apenas tocados, mas transformados aqui nesta noite com esta palavra, a palavra do Senhor. Nosso tema é pecado, um mal que impede a nossa intimidade com Deus. Pecado, um mal que impede a nossa intimidade com Deus. Hoje, 3 de agosto de 2025, desde o primeiro dia deste ano, nós temos sido incentivados, desafiados a orarmos e a buscarmos o avivamento num sentido de amor por Deus e não só pelas coisas de Deus, sede pelo Senhor, fome pelo Senhor, anseio pelo Senhor, assim como nós cantamos o último cântico a respeito do desejo de estar para sempre com o Senhor. No entanto, nós já estamos em 3 de agosto. E a minha pergunta é, por que Deus ainda não moveu em nosso favor naquilo que nós temos clamado? Seria uma questão de não estarmos realmente buscando isso como deveríamos buscar? Seria que nós estamos orando, mas nós não estamos vivendo uma intimidade com Deus? E eu quero que você pense comigo e me ajude a destroçar, desembolar este enigma em que nós não estamos recebendo aquilo que buscamos do Senhor. O povo de Israel, um povo criado por Deus, um povo sustentado por Deus, um povo que teve experiências profundas, maravilhosas com o Senhor. É um povo também pecador e que em momentos experimentavam coisas espetaculares. Vamos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, caminhar por 40 anos no deserto, sem plantar, sem colher, sem ter o dinheiro para comprar roupas, nem lojas, nem shoppings.
Acho que os maridos até gostaram dessa parte, não ter que ficar indo ao shopping. Mas nada disso impediu que eles continuassem vivos. Diz a palavra que as sandálias não se gastaram, as vestes não envelheceram, não se gastaram, os pés não se incharam, e ali Deus mandou comida no sobrenatural por 40 anos. Tiveram água saindo de rochas, tiveram vitórias espetaculares sobre os inimigos, em que ficou totalmente claro que não tinha ali a mão do homem, a mão do exército. Nós estudamos recentemente, vimos um panorama do livro de Juízes, quarta-feira passada, e nós falamos sobre Gideão. Um homem que venceu um exército de aproximadamente 135 mil pessoas, e que 120 foram mortos, entre eles apenas pelo tocar da trombeta das 3 companhias de 100 pessoas desarmadas. O profeta Isaías trabalha, ele profetiza no período aproximadamente do ano 750, é neste período que ele está trabalhando e falando a respeito de Israel, e a profecia de Israel, de Isaías para Israel, é uma profecia de correção, de repreensão, correção e promessas. Repreensão, correção e promessas. Se nós olharmos os primeiros capítulos, ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Ele diz, é um povo religioso. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No capítulo 6, ele narra a sua visão, e ele vai mostrando a grandeza e o poder, a majestade de Deus. Pois ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Fecha-lhes os ouvidos e os olhos, para que não venha a ouvir com os ouvidos, a ver com os olhos, a entender com o coração e seja salvo. A situação de Israel era tão grave nesse período
que o Senhor está dizendo que este povo não estaria ouvindo. E isto continua em todo o tempo. E no capítulo 40 e 58, a gente tem aqui o chamado para o arrependimento, a condenação da idolatria, a promessa para os arrependidos. E no capítulo 58, ele tem aqui um chamado por verdadeiro jejum, por verdadeiro culto. Deus não quer o seu culto se você não tem o seu coração. Deus não quer o meu culto se eu não tenho o meu coração. Deus não quer que eu venha para a igreja pregar. Deus não quer que eu venha para a igreja cantar se durante a semana na minha vida eu estou vivendo uma vida impura diante do Senhor. E diante disto, Isaías faz esta confissão nacional. E ele informa, dizendo que o Senhor Deus, a sua mão, não perdeu o poder para salvar. Ele não está surdo, mas o que está travando é justamente a iniquidade do povo. O pecado do povo impede a ação benévola de Deus na vida do povo. A partir do versículo 3, ele começa a descrever aqui algumas coisas. Como que estava a vida do povo? Presta atenção. As vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Veja bem, ele está dizendo aqui que aquilo que o povo usava para buscar o Senhor, capítulo 1, versículo 15, muitas orações, mãos levantadas, isso que no culto eles usavam para adorar a Deus, fora do culto usavam para a iniquidade. Usavam para a impureza, usavam para a maldade. Eles vão dizendo aqui que não há ninguém que deseja a justiça, versículo 4. Eles não querem a verdade. Versículo 5 vai dizer, olha só a expressão: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que isso está querendo dizer? Uma maldade programada. Porque você sabe qual é o papel da teia da aranha tecida. É para que os insetos se prendam na teia e ela desce até a teia, os enrola para alimento. É armadilha. Ele está dizendo que o povo de Israel fazia armadilhas para o pecado, para menosprezar, para tirar proveito dos outros. E o que eles estavam gerando era justamente o que se compara a víbora peçonhenta. Ele diz que os seus pés correm para fazer o mal. O que isso significa? Significa que eles tinham prazer e pressa em fazer o que é mal. O pensamento são pensamentos de iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, de imparcialidade. É um julgamento justo, com justiça, equidade. O contrário disso é iniquidade. Desconhecem o caminho da paz, versículo 8. Versículo 9 e 10, eles estão andando de dia,
ao meio-dia, com o sol claro, e ainda assim não conseguem enxergar. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há trevas, mesmo durante o dia. Versículos 11 em diante, eles bramam como urso, gemem como pombas. Esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe. Ou seja, Deus virou as costas para Israel. Deus está distante de Israel no sentido de fazer, de atender, de agir como sempre agiu. E ele explica no versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, ó Senhor, e os nossos pecados testificam contra nós. Isso me faz lembrar de Jesus dizendo que até as nossas palavras mal faladas serão usadas no último dia para nos justificar ou para nos condenar. Versículo 13: como prevaricar e mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus. Ou seja, a ação era uma ação de rebeldia, de distanciamento de Deus. É mais ou menos, eu quero Deus, não, eu quero as coisas de Deus, mas eu não quero Deus. Eu quero aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu não quero o Senhor que vai me dar. O versículo 15 diz: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Qualquer semelhança com o que estamos vivendo hoje, aqui no Brasil, não é mera coincidência. É o mesmo cão que estava lá, está aqui. É o mesmo demônio, espírito demoníaco que estava sobre o povo de Israel, que está sobre a nação brasileira. Pode ter certeza disso. Mas acontece que quando ele vai descrevendo isso, o Senhor olha e não tem uma justiça, não há ninguém. O profeta diz assim: não há ninguém que possa se levantar. Todos estão condenados. Olha o versículo 16: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ou seja, Deus olhou e diz: não, esse aqui não serve, não, esse não serve, aquele não serve, não há ninguém que possa fazer. Por isso o Senhor toma a sua própria iniciativa. E aí ele começa: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, devido aos seus inimigos. As terras do mar dá-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre eles, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de teus filhos, da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. É a palavra de conforto. Jesus é este Redentor, é o prometido, é o único. É o único para o povo de Israel que creu, mas também é o único para nós aqui e agora. Eu quero agora aplicar isso ao nosso coração. Primeiro, por que Deus ainda não nos deu um avivamento? Por que tarda o avivamento? É o famoso título daquele tão famoso livro de Leonard Ravenhill. Por quê? Eu não estou dizendo que seja por isso ou por aquilo, mas eu gostaria que você pensasse comigo em possibilidades. Primeiro, ele está dizendo aqui que eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus continua sendo Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não pode ser impedido por força nenhuma. Concordo plenamente com o nosso irmão Lutero. Até o diabo é o diabo de Deus. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele salvou um povo para si e nós fazemos parte desse povo. Ele pode mover o nosso coração aqui e agora, colocar fervor no nosso coração aqui e agora, colocar um avivamento no nosso coração aqui e agora. Ele pode fazer-nos voltar para Ele, totalmente quebrantados, totalmente desejosos de estar na sua presença. Ele pode colocar no nosso coração agora um quebrantamento tal, que nós oraremos assim como Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. Não me retire o teu Santo Espírito, nem se afastes de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer ao Senhor. Ele pode fazer isso e Ele pode mover o nosso coração para orar assim. A questão é, por que nós ainda estamos vivendo tão friamente? Porque ainda nós fazemos coisas que não são dignas de um cristão. Se nós olharmos a definição, o que é pecado, é a primeira coisa que precisamos entender, porque Deus continua sendo Deus. Porque a segunda parte é: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A minha pergunta é: será que Deus não tem nos ouvido? Não é porque nós temos vivido pecados ocultos aqui e agora? Será que nós, como liderança da igreja, pastores e presbíteros e diáconos, não estamos vivendo uma vida fria, lenta diante do Senhor, com coisas aqui e coisas lá, comendo nos dois restaurantes, o da vida e o da morte? Será que nós estamos bebendo de uma fonte aqui e saímos daqui e vamos beber numa fonte totalmente poluída? Eu apenas estou levantando questionamento, não estou acusando você. Eu estou dizendo que você chame para você a sua responsabilidade. Não pense no irmão, não pense naquele que está falando, pense em você. Faça uma análise da sua própria vida, porque pecado é tudo aquilo que não se conforma à lei de Deus. Pecado não é se curvar diante de uma estátua e chamá-la de Nossa Senhora e colocá-la como mediadora, não é só isso. Pecado envolve o nosso coração com motivações, pensamentos, palavras, ações e omissões. E eu vou enumerar algumas coisas aqui que a gente possa pensar. Primeiro, a nossa nação brasileira é uma nação totalmente idólatra, é uma nação totalmente corrompida, é uma nação totalmente imoral. Talvez você possa dizer assim: esse é o problema de não receber os avivamentos. Eu diria: não, esse não é o problema, não é um impedimento. Porque o avivamento não tem a ver com uma nação pagã como nós temos. O avivamento tem a ver com a igreja do Senhor, com você e comigo. E diante disto, diante de uma nação idólatra, corrompida, imoral, que tem prazer em dizer assim: nós damos o jeitinho brasileiro, como se isso fosse algo maravilhoso. A igreja que nela está inserida, nessa nação, também está doente. Nós temos enfrentado ultimamente um afastamento da fé, vivendo na fé. Explico. Quando Jesus falou sobre a apostasia, por muito tempo, quando criança, adolescente, jovem, eu pensava que seria simplesmente pessoa dizendo: não, eu não creio em Deus, não quero mais Deus, não creio em Deus, não quero mais Deus. Mas o que eu tenho presenciado ultimamente, talvez você também,
é que as pessoas estão se afastando de Deus dentro da igreja que chama de Deus, com uma fé adulterada, sendo conduzido por uma fé adulterada. As igrejas se tornaram shows. Cristãos antes, depois com o desvio da igreja, houve-se a reforma, e dentro da reforma os cristãos foram conhecidos como protestantes. E de protestantes nós passamos a evangélicos. Esse nome dói o meu tímpano, porque ser evangélico hoje significa ser membro de uma igreja que não seja católica, ser membro de uma seita que não seja espírita, é ser membro de uma igreja que se curva diante de uma palavra. Mas essa igreja está tão adulterada que tem mais shows dentro da igreja, mais programas de shows da igreja do que culto a Deus. A igreja precisa retornar e voltar a ser os protestantes, que caminham na contramão deste mundo, que tem uma vida aqui dentro, e que esta vida aqui dentro continua lá fora. Sabe o que tem doído no meu coração? Talvez você possa até reclamar de mim, fique bem à vontade para isso. É que eu não vi ainda nenhuma mulher ou homem ímpios se vestir tampando bem para ser iguais a crentes. Mas eu vejo homens e mulheres que se dizem cristãos evangélicos vestindo como as mulheres do mundo, pensando como as mulheres do mundo, os homens do mundo, falando como os homens do mundo, como as mulheres do mundo. Reunião de crente deveria ter papo sério de crescimento e edificação, e muitos deles estão olhando meninas, moças passando, ou mulheres passando praticamente nuas, coberta apenas de um pano mole que amolda todo o seu corpo, e tudo fica à vista dos moldes, e começam a tecer uma teia sobre este assunto. Mulheres que se dizem cristãs evangélicas, que vão para o exercício físico vestidas no mesmo estilo das ímpias. Homens que vão, e tem eles compram, eu não sei para que compram uma camiseta daquela, no peito e nas costas, 10 centímetros. Só de matricular na academia, já saem de lá andando assim, como se tivesse músculos. Nada contra você fazer o seu exercício, tá, irmãos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a maneira que nós estamos suportando. Sensualidade dentro da igreja, nos cultos. Calça muito apertada, blusa muito apertada. Mas isso aí é pequeno ainda. Quer ver uma outra coisa séria? Toda vez que você chega sem motivo, atrasado para o culto, você está dizendo para o Senhor que o culto a Ele não tem importância para você. Eu estou dizendo isso com autoridade das Escrituras Sagradas. Todas as vezes que eu deixo para ir para o culto, se o culto começa às 19, eu saio de casa às 19, eu estou dizendo para o Senhor que o culto ao Senhor, para mim, não tem importância alguma. Qualquer hora que eu chegar, está tudo bem. Lavei minha consciência, já fui na igreja. Cantei, fiquei até o final. É um descaso com o soberano. Eu não estou dizendo algumas vezes que você sai do seu controle e você tem que chegar atrasado. Então venha, chega atrasado, mas venha. Eu estou dizendo, se você tem o hábito. Eu conheci um oficial de igreja que ele chegava 15 minutos atrasados. O culto começava às 19, ele chegava às 19h15.
Por uma razão, o culto foi mudado o horário para 19h30. Ele passou a chegar às 19h45. Este é um problema ou não é um problema? Porque se ele chegasse atrasado para 19, porque não tinha tempo, agora ele tinha todo o tempo para chegar adiantado, que chegaria 19h15, 15 minutos adiantado para o culto. Parece uma coisa boba, irmão, mas não é. Se eu chego na sua casa para uma visita e fico lá fora, chego atrasado e saio antes, é um descaso, é um desrespeito para com você. Agora imagina eu tratar o culto a Deus dessa forma. Mas tem mais. A maneira como eu adoro o Senhor. Vamos cantar ao Senhor? Eu não abro a minha boca. Não, eu só canto se for induinário. Não, eu só canto se for cânticos espirituais. Eu não canto nenhum dos dois. Vamos ficar em pé, irmão? De novo? Vou ficar sentado. Há necessidades que você tem que ficar sentado e você tem que ficar sentado mesmo. Mas a maneira que eu respondo, que eu adoro o Senhor. Já imaginou você cantando aquele cântico que não ouço mais, tem muito tempo que não ouço mais, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Como é que eu tenho que cantar esse cântico? Com alegria. Já imaginou eu cantar com cara feia? Aí alguém vai olhar e vai dizer, isso aí não tem Jesus no coração não, porque não está alegre. A maneira como eu me porto na hora que vamos abrir as escrituras sagradas, e eu deixo minha Bíblia lá, não abro. A maneira como, enquanto o pregador está pregando, eu estou folheando a Bíblia para um lado, para o outro, ou até mesmo vendo o celular. Por isso que eu não sou a favor do celular para a leitura bíblica na igreja. É porque você pode ser muito crente usando o celular sem problema nenhum. É a Bíblia que está ali. Só que chega uma notificação de uma mensagem. O tal do WhatsApp viciou todo mundo. Claro, todo mundo, estou generalizando. E você fica com um desejo ardente. Será quem? Será que falou? E se você estiver esperando uma resposta, aí que dá, vou ter que ir no banheiro agora. A maneira como eu me porto no culto. Quando eu saio, a maneira que eu estou reagindo às circunstâncias, a maneira como eu converso com as pessoas, vou deixar uma exortação só para o final, mas a maneira como eu trato as pessoas, como me relaciono com as pessoas. Recentemente eu apanhei de alguém quando disse assim, você quer medir se alguém realmente está em Deus? Olha a sua misericórdia para com os outros. Eu falei assim, não preciso melhorar. E muito. No trânsito. Dentro de casa. A gente tem muita facilidade em ser grosseiro dentro de casa. Agora deixa eu dizer uma coisa. No relacionamento conjugal, quando você falta com o seu dever, ou quando você pratica o ato que seria para conjugal, não sendo casado. Você está oferecendo a Deus um culto de corpo, mas você está oferecendo ao demônio lá fora. Mas ao mesmo tempo, não é só isso. Sabe o que tem mais? A maledicência, que é um pecado comum. Falar mal é um pecado comum. Aí eu uso a minha boca aqui para cantar, exaltar o Senhor, saio ali falando mal do meu irmão. A mesma boca que eu uso para adorar o Senhor, eu uso para amaldiçoar o meu irmão, que é a imagem e semelhança daquele quem eu adorei. E eu estou pontuando algumas coisas, mas existem
tudo aquilo que está fora. O que eu quero fazer com você é o seguinte: busque para você, hoje, aqui e agora, a responsabilidade. Olhe para dentro de você e peça ao Senhor, assim como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Sonda-me. E eu quero encerrar com esta exortação. Quando eu estou perto de alguém, principalmente um tempo maior, conversamos sobre futebol, conversamos sobre política, conversamos sobre problemas familiares, conversamos sobre todos os assuntos, mas eu não tenho coragem de falar sobre o amor de Deus, o plano da redenção. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Eu queria dizer para você o seguinte: não estou pregando um sermão exclusivo para A, B ou C. Eu estou lhe chamando a pensar na sua vida. Estou lhe chamando a pensar e a chamar a responsabilidade para cima de você. Por que Deus ainda não nos atendeu? Será porque eu não tenho tanta intimidade com Deus? Não seria porque o Senhor perdeu o poder? Não, não é. Porque, como disse aqui, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Vocês não acham que Deus podia agora salvar esses meninos que Ele está pregando para eles direto aqui na praça? Trazer todos para cá? E por que Ele não está salvando? Será por quê? Nem os surdos do seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus continua sendo Deus. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que conduziu o povo no deserto, o mesmo que alimentou o povo no deserto, o mesmo que abriu rochas e fez sair água, o mesmo que mandou carne, o mesmo que mandou o maná, o mesmo que sustentou as vestes, as sandálias e os pés e conduziu o povo em segurança, o mesmo que deu vitória sobre os piores inimigos. Ele continua sendo o mesmo. Tempos diferentes, mas o mesmo. E Ele pode, sim, agir, a começar no meu coração, revendo a minha vida, a minha postura, o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito ou deixado de fazer, colocando isso na lei do Senhor, com arrependimento, e lançando isso no Redentor, para que o Senhor nos dê uma intimidade deleitosa, prazer no Senhor, alegria no Senhor. Ai de nós, se não fosse o nosso Redentor. Ai de nós, se não fosse o nosso Redentor. Eu quero ler como conclusão Romanos, capítulo 7. Versículos 21 a 25. Esse sou eu. Espero que você se identifique com ele também. Ele disse que há uma guerra, Gálatas 5,17, entre a carne e o espírito. E aqui ele diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí eu quero dizer para você, você vai ouvir grandes teólogos dizendo que isso aqui não é Paulo, isso aqui é um homem não convertido, mas eu respeitosamente discordo, porque aqui é a batalha espiritual que há dentro do homem, e que ainda não conseguimos deixar totalmente
a prática do pecado. E por isso ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se parasse por aqui, ele seria realmente um não convertido. Mas quando ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é Ele que nos garante. Eu quero chamá-lo agora a um compromisso com o Senhor. Eu quero que você, durante a semana, pense muito na sua vida. Como você tem vivido? Porque às vezes nós nos acostumamos com o pecado. O William era adolescente, pré-adolescente, e de repente eu me peguei vendo um filme com ele que tinha cenas imorais entre um homem e uma mulher. E me assustei porque aquilo estava sendo normal, comum. Não estava mais. Como as coisas vão chegando devagar. Vão chegando devagar e vão tomando lugar do nosso coração e vai cauterizando tudo. Então quero que você busque o Senhor por você mesmo. O meu desejo é que você possa dizer assim: Senhor, graças te dou porque não tenho feito isso. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me livrado de fazer isso quanto à vontade do Senhor. E que as coisas que eu falei aqui, a maioria você pode dizer: Senhor, graças te dou porque o Senhor tem me dado essa bênção. Mas naquilo que você não tem conseguido, em nome do Senhor Jesus, eu lhe conclamo agora a abandonar o seu pecado. Eu quero abandonar o meu. Estou fazendo esse compromisso aqui agora de lutar por isto, para que possamos ter uma intimidade real com o Senhor em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, consagre a sua vida. Creio, repito, plenamente, repito para aqueles que estão em outros dias, creio que o Senhor fará algo novo e espetacular no nosso meio. E se você e eu queremos tomar parte nisso, precisamos consagrar a nossa vida. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito, mas Ele não vai querer lidar com uma igreja que alimenta, que sustenta o pecado dentro de si, escondendo-o das pessoas. Confessa, abandona e receba o perdão de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a começar em mim. Porque tudo isso que eu falei, eu não falei para você, eu falei para nós. Estou incluído nele. E tenho muita coisa para me santificar, para ser santificada. Em nome do Senhor Jesus, consagremos a nossa vida ao Senhor, para que quando abrimos a nossa boca, o Espírito Santo coloque vida na nossa boca, na nossa palavra, para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar o nosso coração. Ele não viva triste no nosso coração. E não entristeçais o Espírito Santo que habita o vosso coração. Em nome de Jesus. Esse não é um sermão bom para ser ouvido, não é verdade? Seria melhor um triunfalismo. Seria melhor eu dizer para você: se eis que vejo um anjo entrando na sua casa, depositando na sua conta um valor, sua cura está chegando. Mas não há cura se não tratarmos a enfermidade. E é isso que o Senhor faz comigo agora. Espero que faça com você também neste momento. Coloquemos-nos em pé.